Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision. Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping. E aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa VIP e hoje vamos falar sobre saúde. Aqui no estúdio estou recebendo a nossa primeira convidada, doutora Maria Luísa Trabachim, ela que é endocrinologista. Vamos falar hoje sobre diabetes. Doutora Maria Luísa, seja muito bem-vinda aqui ao programa. Vamos começar falando do diabetes. Aliás, vai ser só o diabetes o nosso assunto aqui hoje, porque, como disse ela, se for falar, dá para falar 2, 3 horas seguidas aqui sobre o assunto, né? Diabetes tem o tipo 1 e tem o diabetes adquirido. Não existe o diabetes tipo 2, as pessoas fazem confusão. Existe o diabetes tipo 2. O que não existe é o tipo 2 virar tipo 1. Ah, então a confusão que se faz é isso. Exatamente. O 2, então, é o adquirido. Isso, aquele da hereditariedade, que tem a ver com estilo de vida, com dieta, com obesidade. Esse é o tipo 2. Tá vendo? Até eu fiz a confusão aqui. Então temos o diabetes adquirido, que é o tipo 2. Isso. E o tipo 1, que vem também da hereditariedade. O tipo 1 é genético, então ele é aquele que eu não preciso ter uma hereditariedade. Então é uma alteração que acontece em alguns genes e que acaba desenvolvendo o diabetes na criança, porque se manifesta geralmente até a adolescência, geralmente antes dos 20 anos, e é esse tipo que não tem outro tratamento a não ser insulina. Então essa criança que é o diabetes tipo 1, não necessariamente tem alguém na família que tenha. Perfeito, não necessariamente. Geralmente as pessoas acham, né? E é isso que a gente escuta. Ah, então, mas não tenho ninguém na família, não deve ser diabetes. Eu tenho uma neta que tem o tipo 1, a gente descobriu com 10 meses de idade, e ela tem um tio por parte do pai que tem o diabetes tipo 1. Ela descobriu na adolescência, acho que com 13 para 14 anos. Então a gente achava, eu principalmente achava que tinha a ver com hereditariedade. Não tem. Não, é a tipo 2 que tem. A tipo 2 que tem, Isso, que é adquirida. A pessoa não tem nada até os 40 anos, vai começar a tomar cerveja, comer demais e não faz exercício físico, sedentário. Aí Exatamente. Esse que adquire. E na verdade, infelizmente, hoje a gente nem pode falar mais que é após os 40 anos, ou antigamente, se a gente pegar livros antigos, falava que o tipo 2 era o diabetes do idoso e o tipo 1 da criança. Acabou isso, o tipo 2, infelizmente, não é mais o do idoso. Por quê? Porque está começando muito cedo. Hoje a gente pega tipo 2 em criança, pega tipo 2 em adolescente. Tanto que até dificulta um pouco essa diferenciação, né? Se é o tipo 2 ou se é o tipo 1, pela precocidade que se apresenta. Mas isso pela mudança que nós tivemos, até na nossa configuração física de toda a população brasileira. Então, como a gente entra em contato muito cedo com as guloseimas, que há 1900 e bolinha não era assim, né? Era refrigerante, era no final de semana. A gente tinha bala, mas era muito pouco, não era o tempo todo. Hoje esse acesso muito precoce, muito cedo, então já muda o hábito. Então, infelizmente, está aparecendo novo, jovem, não é mais assim após os 40. A gente já vê muitos casos de jovens e até crianças com esse tipo 2. Então, e o que eu devo indicar para quem está em casa para que não seja um jovem diabético? O que ele deve cortar? Então, se eu tenho a genética, né? Então, eu já tenho a genética, eu já tenho hereditariedade, eu sei que meu avô, minha mãe, meu pai, tios têm. Então, eu tenho que tomar um cuidado maior. Então, assim, tudo tem a ver com hábitos de vida. Não é porque meu pai teve que eu vou ter, obrigatoriamente. Então, eu posso ter essa tendência, mas não significa que eu sou obrigatório apresentar a doença. Isso vai acontecer se eu não tomar certos cuidados. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, não pode ser sedentário. Isso é fato. Então, uma pessoa que se mexe, uma pessoa que faz atividade, é uma pessoa que dificilmente vai desenvolver diabetes tipo 2. Tá? O tipo 1 não tem nada a ver. Quando você fala atividade, pode ser uma simples caminhada? Claro. Ou se o trabalho da pessoa, ela já tem que passar o dia inteiro andando para lá e para cá, ela já está fazendo uma atividade?
Então, o que é descrito como ser sedentário e não ser sedentário? É isso que eu quero saber. Então, a gente considera que não é sedentário alguém que se exercita pelo menos 150 minutos por semana. Tá? Então, se eu tenho o hábito de fazer uma atividade regular, assim, durante a semana passa de 150, então, joia, eu não sou sedentário. Eu faço caminhada, mas eu faço caminhada 2 vezes por semana, mais ou menos, e dá em torno de 1 hora. Então, eu sou, 60 com 60, 120. Sou sedentário ainda. Então, tem que ser isso que é uma dona a de casa que descrição. passa o dia, ela lava, ela passa, ela está se movimentando, ela troca a criança, ela é considerada sedentária? Então, infelizmente Isso é um problema, né? Porque o que acontece? A gente acha que porque eu trabalho, vamos dizer que eu trabalho no shopping, então eu vou de lá que eu ando o dia inteiro, então eu ando bastante. Só que é diferente, esse tipo, mesmo dentro de casa, então eu estou fazendo atividade, só que eu faço, paro, aí faço outra coisa, fico em pé, dou uma sentada, levanto, então não é aquela continuidade. E tem outra coisa, eu não estou apropriada para fazer aquela atividade, né? Normalmente a gente não está nem com roupa, nem com sapato apropriado. Mas, se a gente for ver uma pessoa que tem esse tipo de atividade, com alguém que tem uma atividade de ficar sentado o dia inteiro, lógico que essa pessoa, ela tem, assim, um metabolismo melhor do que aquele que fica sentado. Tem um estudo muito interessante que mostrou, eles fizeram numa sala de aula, fizeram atrás da sala uns púlpitos, para as pessoas, enquanto assistia a aula, uma turma ficasse em pé, assistindo a aula, e outra turma sentada. E avaliaram o pessoal que ficou em pé e viu que eles tiveram um metabolismo melhor só de assistir a aula em pé, em comparação com os colegas que assistiam sentados. 4 horas sentados. 4 horas sentados. 4 horas em pé. Exatamente. Então, lógico que se a minha atividade é mais dinâmica, é um ponto a meu favor. Só que não é ideal eu simplesmente descartar a atividade física e falar, não preciso fazer. Então, doutora. Ai, vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé? Ou não, vamos continuar sentado. Vamos estimular a ficar em pé para a gente já melhorar nosso metabolismo nesse tempo. Então, o estudo é claro. Exatamente. Claro, mas o recomendado é a atividade física mesmo, que seria no mínimo uma caminhada. Exatamente. Até porque a gente acostuma com aquele tipo de atividade. Tudo que suba a frequência cardíaca, vamos dizer assim? Perfeito. Então tem que ser algo que está forçando a mais. Se eu faço todo dia, aquilo para mim não vai mudar. Sexo, pessoal, todo dia. Ótimo, é uma atividade física. Pronto. Porque aumenta, acelera com certeza. O batimento cardíaco. Com certeza. Já ajuda. Já ajuda. Já ajuda. Doutora, quais hoje, o que a tecnologia vem trazendo para a qualidade de vida de quem tem o diabetes? Então, olha, o diabético hoje, ele mudou muito a história do diabetes. Mudou a história tanto pelo diagnóstico, que hoje a gente consegue ser mais preciso, mais rápido, é muito fácil fazer o diagnóstico. Além disso, a gente percebe que a tecnologia desse acompanhamento também mudou. Então, a gente só tinha esses glicosímetros, né, que são aqueles aparelhinhos que mostram ali o nível da glicose. Hoje a gente tem um que implanta aqui no subcutâneo e ele dura, você troca a cada 15 dias. Então, já facilita aquela... toda hora ficar, né, furando, exatamente. E além disso, assim, tem vários outros tipos de testes já em estudo, fazendo a glicose através da lágrima, aparelhos que vai ver, e outro que fica parecendo oxímetro, que vê pelo fluxo, não tem aquele quando a gente vai fazer cirurgia, que põe no dedo, vê o nível da glicose. No dedo. Exatamente. Tem também aparelhos em estudos para colocar e ver o nível da glicose. E sem contar esse acompanhamento, que é muito importante, porque não adianta eu ter diabetes, tratar e ficar lá na minha, achando que está tudo bem. Né? Eu falo que o tratamento só é efetivo se eu estou acompanhando e ver que está tudo bem, que está dentro da meta desejável. Por que a maioria das pessoas que têm o diabetes, aquele que tem o tipo 1, que descobriu que tem o tipo 1, bebê, adolescente, criança, enfim, ele sabe, ele já cresceu sabendo o perigo que é o diabetes. O diabetes, gente, mata e mata rápido, né? E por que quem tem o tipo 2, o adquirido, como é conhecido, ele acha que é uma brincadeira de criança, o diabetes, que ele pode fazer tudo, que ele pode comer demais, ele pode beber. Eu canso de ver diabético tomando cerveja, por exemplo. Infelizmente, é bem comum do diabético tipo 2 eles fingirem que não tem, né? Ignorarem a doença. Por quê?
porque os sintomas, eles são muito devagar, lentos, e a maioria das vezes é assintomático, porque o corpo acostuma com aquele nível de glicose. E aí, quando você percebe que você está passando mal, que você está tendo o sintoma, pode ser tarde, porque daí já pode fez um ter estrago. um dano irreversível. Como na visão, por exemplo. Exatamente. A maior causa de cegueira é o diabetes. Hoje é o diabetes no Brasil. E a pessoa acaba não percebendo. Exato. E descobre porque acorda, nossa, mas tá muito embaçado, tá ruim, vai lá no oftalmologista. Olha, infelizmente não tem o que fazer. Sabe? É triste a gente ouvir isso e eu escuto, sabe? Eu tenho pacientes que chegam, doutora, fui no oftalmologista, não tenho, eu já fiz cirurgia, já fiz laser, já apliquei, não adianta. Por favor, pode fazer que agora, fala tudo que a senhora quiser que eu vou agora fazer certinho. Aí você fala, é tarde. Fala, olha, beleza, a gente pode fazer para você não ir para uma hemodiálise. Porque daí ir para hemodiálise e ter uma insuficiência renal vai ser pior do que ficar só cego, mas infelizmente isso não tem mais como reverter. Sabe? E eles falam, me usa como exemplo, falam para as pessoas acreditar, né? Porque parece que não acredita. Tá vendo acontecer? Eu falo que... Só acontece com os outros. Só acontece com os outros. Sucesso, sabe o que é? Quando tem um amputado lá na sala de espera, um cego, porque daí todos os outros que estão junto ali, escuta e fala, o que aconteceu? Ah, foi pelo diabetes? Nossa, dá aquele choque, né, de realidade. Realmente acontece. Você falou em amputado. É constante você ter pacientes que tenham que sofrer algum tipo de amputação por causa do diabetes? O diabetes está como segunda causa. E primeira causa de amputação é acidentes. Acidentes. E a primeira causa, sem ser acidentes, é por diabetes. É por diabetes. Que leva à amputação. Exatamente porque não tem essa cicatrização adequada, a pessoa não sente. Então, aquele relato que está andando e pisou num prego e não percebeu é verdade. A gente tem uma sensibilidade normal. Se o sapato começa a apertar, você tira o sapato, não sente o sapato apertar, faz o calo e normalmente começa de uma lesão boba. Às vezes é uma lesão disso, de sapato apertado, que faz um calo. A maior causa de amputação iniciou com uma lesão inflamada por um calo. Ele não percebe. Não percebe, por isso que o diabético tem que ter um cuidado muito especial com os pés. Por que o diabético não percebe, não tem essa sensibilidade? Exatamente porque esse excesso de glicose, ele causa uma lesão no nervo. E normalmente afeta, em primeiro lugar, os nervos mais longos, por isso o dos pés, né? Que é o nervo mais longo. A mensagem não vai pro cérebro, não chega lá. Aí você não sente, é como uma pessoa que você não sente aonde? Naquela região daquele nervo acometido. Né? Então tanto que quando a gente faz esses testes, então a gente coloca, por exemplo, frio e quente, a pessoa não consegue distinguir. Você coloca algo quente, tá quente ou tá frio? Frio, e você tá no quente. Então você coloca algo que vibra, ele não sente a sensação vibratória, e você coloca a ponta de palito e a parte romba, mais grossa, não percebe, não sabe distinguir o fino do grosso, porque perdeu a sensibilidade naquela região. E aí se perde a sensibilidade, então é como se tivesse anestesiado. É como eu recebo anestesia. Esse já é o cara que está diabético, a pessoa que já está diabética. Existe o diabético e tem o pré-diabético. Sim. Quando é que a pessoa passa de pré-diabético para diabético? O diabético não tem cura. Sim, não tem. Ele vai controlar. E a pré-diabetes, ela tem cura? Tem, exatamente por isso que a gente tem que se atentar no pré-diabetes, é para chamar atenção, porque você está naquela zona do sinal amarelo, entendeu? Você vai para frente, é diabetes. Então, é a hora de voltar atrás, de mudar estilo de vida, porque o pré-diabetes não tem como eu reverter se eu não mudar o hábito de vida. Então, não existe uma medicação tão eficaz quanto mudar a minha dieta e começar a fazer atividade. Só que hoje, assim, a gente sabe, não é hoje, já é chover no molhado, que mesmo nessa fase de pré-diabetes, a gente já pode ter algumas complicações, entre elas essa neuropatia que a gente comentou. Então, a neuropatia pode acontecer já em fases de glicemia um pouquinho elevada, e ela já está afetando os nervos. E o que as pessoas têm que fazer? Qual o exame que as pessoas têm que fazer para saber se ela está pré-diabética, se está normal? É um simples exame de sangue. Um simples exame de sangue. Uma simples glicemia. A glicemia, ela tem que ser feita a de jejum. Então, você tem que respeitar um jejum de 8 horas, né? Para ser confiável.
E, além disso, se você só tem a glicemia e eu tô sem sintoma nenhum do diabetes, ela tem que ser repetida numa segunda ocasião, não basta um. Então, eu fiz a glicose hoje, veio alta. Ah, eu fiz aquela glicosinha, aquele do glicosímetro, da ponta do dedo, a capilar. Vale como diagnóstico? Então, não é aconselhável que use-a como diagnóstico. Ela é para nos guiar que está algo errado e fazer o do sangue, porque dá uma pequena diferença. Lógico que se eu faço lá a ponta de dedo e deu 300, né? Lógico que vai ter. Agora, se eu estou com sintomas e eu faço uma glicemia de sangue lá, fui no laboratório, coletei, e vem já uma glicose acima de 200 e eu tenho sintoma, eu não preciso repetir essa glicemia. Já é o diagnóstico. Eu não preciso ter uma segunda coleta. Já é diabético, então? Já 200. é diabético. Não precisa nem repetir. O pré-diabético vai até qual é o limite? O pré-diabetes é quando a pessoa está de 100 a 125. Então, o normal é ficar até 99. Até 99, beleza. 100, opa, já assinalou lá o sinal amarelo que há perigo à frente. E aí até 125, então, esse pré-diabetes. 126 já seria diabetes. Só que eu posso usar a glicemia de jejum, como foi isso que eu falei. Uma glicemia a qualquer momento, se eu tiver sintoma e vier acima de 200 aí. Ou eu posso usar também um teste que a gente toma um líquido doce e 2 horas depois faz também a ferição. Esse também pode ser usado como critério. E também tem um outro exame que chama hemoglobina glicada, que também pode ser utilizado. Então, lógico, esses exames, se você de cara tem esses 3, tem o de jejum, tem o pós-sobrecarga e tem essa hemoglobina glicada, aí eu tenho mais de um exame, aí daria para confirmar se eles estiverem alterados. Só não dá para confirmar se eu tiver um só, aí eu tenho que repetir numa segunda ocasião. Doutora, eu acho que eu já vou pedir para você me indicar esses exames, já vou fazer essa semana. Aproveitar para fazer. Já fiquei assustado aqui, muito assustado. Agora, a gestante, o diabetes gestacional. Então, o diabetes gestacional, a gente descreve, assim, por definição, que é aquele diabetes que a gente descobre durante a gravidez. Só que assim, se essa glicose elevada, né, acontecer antes da 24ª semana de gestação, provavelmente a gestante já tinha e ela não sabia. Tinha e não sabia. Exatamente. Porque não fazia exame, porque não tinha feito uma triagem e não sabia. Porque o diabetes gestacional verdadeiro, que a fisiopatologia é outra, o que leva a doença é outra, porque ela é causada por uma alteração placentária. Por isso acontece após a 24ª semana. Então, ela sim é a verdadeira diabetes gestacional. Então, se a gente pega uma gestante, nossa, eu tô com 10 semanas de gestação. Então, eu tô lá com meus 2 meses e meio e minha glicose está alta. É diabetes gestacional? Por ter descoberto na gestação, sim. Porém, como não está nessa faixa que eu espero que a glicemia aumente, então pela gestação, então a gente pensa, olha, mas provavelmente você já tinha uma glicemia alterada antes de engravidar e não sabia. Que é o caso de boa parte da população mundial, acredito, né? Mundial. Um número alarmante de pessoas que têm diabetes e não sabem. Não sabem que tem. Quando a gente faz esses multirões, então que vai em algum, no poupa-tempo, em algum lugar de bastante movimento. Descobre? Nossa, é impressionante. Olha, no mínimo que a gente já fez, sai uns 30% das pessoas que fizeram, que descobrem que tem. É diabético. Que não sabia, porque a gente faz as fichinhas. Não sabia, não tem sintoma? Nada. Que chega e fala, eu vim aqui porque eu tô parada aqui esperando, eu já vou fazer. Nada mesmo, dá uma furadinha. Exatamente, dá uma furadinha aí. E claro que é uma glicemia tem capilar. Um aqui no meu olho. Claro, bem assim. Claro, tá de graça, deixa eu ali aproveitar e fazer. Como é uma glicemia capilar, então o que a gente orienta? Olha, deu alterado. Então procure um médico, faça um exame de sangue, né? Faça os exames necessários, porque não está normal. Então esse exame da glicemia capilar é uma triagem, né? Aí a gente encaminha para que seja realizado esses exames. E a cirurgia? Já ouvi muito dizer que existe uma cirurgia que tem cura, tem um médico em Goiânia que faz a cirurgia que cura o diabetes. Então, a cirurgia... essa história. A cirurgia, que a gente aí diz essa... fala assim, é o médico que operou o Faustão. Bem assim? O que fez o Faustão. Essa cirurgia, ela é dita cirurgia metabólica, exatamente porque realmente muda várias coisas do metabolismo, melhorando inclusive a glicemia. Agora, sim, essa história de curar o diabetes tem que tomar um pouquinho de cuidado.
tudo vai depender do quanto de células... Quanto estrago já foi feito? Quanto estrago já foi feito? Quantas células ainda tem viável nesse pâncreas dessa pessoa? Então, por exemplo, se a pessoa é diabético de longa data, eu já tenho diabetes há 20 anos, eu já uso insulina, né? Não cuidava, já tenho até uma complicação, eu já sinto assim, eu tenho uma alteração lá na minha perna, no teste lá que o médico fez nos meus pés, eu tenho uma neuropatia, que é o nome disso. E vai curar? Não vai. Não vai curar. Melhora? Melhora bastante. Mas melhoraria se a pessoa mudasse o hábito de vida, que é o que a gente insiste. Que é o grande problema. Que é o grande problema. Tudo que depende de disciplina não é fácil, né? Eu entendo, não é fácil. A gente tem dificuldade em ter essa disciplina no comer, no fazer atividade. Porque comer é bom, principalmente coisa que não presta. É fato. Então, não é que não pode comer, mas a gente tem que diminuir. Tem que comer pouco, né? Tem que comer mais as coisas boas, saudáveis, entre aspas, né? Saudáveis. E isso vira um hábito. E daqui a pouco flui naturalmente. Agora, sim, se você acabou de ter uma alteração glicêmica, ter um diagnóstico de diabetes e faz a cirurgia, pode reverter? Pode, é fato. A gente percebe que as pessoas melhoram. E melhoraria também se fizesse uma dieta adequada, uma dieta com pouco carboidrato, uma atividade vigorosa. É que a cirurgia me obriga a fazer isso. Sim. Então acaba que eu faço. Né? E a cirurgia é muito mais rápido, né? A gente sabe que ela altera outras coisas, a gente sabe hoje outros hormônios também, e que quando eu faço no dia a dia demora mais, né? Não é tão rápido quanto uma cirurgia. E quem é que pode fazer esse tipo de cirurgia? Então, só aquela pessoa que já está obesa? Para quem tem outras comorbidades, não precisa ter IMC acima de 3, que é o preconizado lá para quem tem obesidade. A obesidade grau 3 é a obesidade mórbida, que é quando tem um IMC acima de 40. Essas pessoas, elas podem fazer a cirurgia bariátrica e, consequentemente, eu espero, não precisa nem ter nenhuma complicação, nenhuma comorbidade associada. Ou seja, só pelo IMC, ela já está, propensa, ela já está no critério para fazer essa cirurgia. Então, ela não precisa ser hipertensa, não precisa ser diabética. Agora, eu não tenho uma obesidade tão grande, eu posso fazer? É permitido, né? O CFM, o Conselho Federal de Medicina, aprova se você tiver um índice de massa corpórea dita grau 2, um MC grau 2, que seria acima de 35, com comorbidades. Ou seja, eu sou diabético, eu sou hipertenso, eu tenho várias outras complicações causadas por esse meu sobrepeso. Sobrepeso não, pela minha obesidade. Você tem que estar ferrado já. Exatamente. É isso, doutora. Se você tem uma obesidade leve, grau 1, muito levinha, e não tiver nada, não é indicado. Fala, vai mudar teus hábitos. Vai mudar teus hábitos primeiro. Se quer facilitar minha vida, não é me pôr uma cirurgia, não deixar eu chegar nisso. Certo. E você faz a cirurgia, não? Não. Você não faz? Endocrinologista, a gente é clínico, né? Você encaminha quem necessita e é indicado. Quem faz aos gastros. Você faz encaminhamento para os gastros. Você nem acompanha a cirurgia. Não, o que os endócrinos e até nutrólogos, né, e outros profissionais, nutricionistas, que é muito importante, profissional físico, tal, a gente tem que fazer, é o quê? Esse acompanhamento no pré-operatório, não só para boa indicação e ser indicado quem realmente tem a necessidade, porque eu sou contra? Lógico que não. Ela é bem-vinda, sim, é um tratamento muito bom. Então, por isso que tem que ser se bem indicado. Então, isso que é o bom, você ir em todos esses profissionais para ter uma indicação correta, ter uma preparação adequada, porque você não pode ir para uma cirurgia dessa descompensado do diabetes, com a pressão muito alta. E, às vezes, no meio do caminho, a gente descobre já várias outras coisas que você tem que arrumar para que esse intraoperatório seja de sucesso. E, além disso tudo, no pós-operatório também, tem que acompanhar? Tem que acompanhar. Como que a gente vai ver se essas vitaminas estão boas, se está absorvendo todos os nutrientes, porque há uma mudança no trânsito intestinal. Então, eu posso ficar assim, por mais que eu estou comendo bem, comendo saudável, eu não absorvo adequadamente. Então, tem que fazer esse acompanhamento para ver como que estão todos esses nutrientes. Resumindo, é muito mais fácil fazer um exame de sangue, né, doutora? E muito mais fácil, anos-luz, antes das coisas complicar.
eu tomar consciência e correr atrás. Anualmente é indicado eu fazer o exame para me prevenir. Exatamente. Não precisa ser semestral. Não, de jeito nenhum. Então, quando vai lá fazer o check-up, a mulher que vai sempre no ginecologista uma vez por ano, homem que é mais malandro, né? Os homens, em geral, a gente percebe que não tem esse costume de fazer, mas geralmente um dos exames A maioria dos homens tem medo de agulha, né? Tem medo de tudo, né? Não quer ir no médico porque achando que não dando diagnóstico não vai ter doença, né? A doença tá lá, dando diagnóstico ou não. O tal diz assim, quem procura acha. Quem procura acha, exatamente. É melhor procurar e achar e curar, né? Lógico, porque daí eu tenho como resolver Cuidar. cedo. Depois a vaca foi pro brejo. Aí fica difícil. Doutora, vamos falar aqui da disfunção erétil dos homens. Tá ligado com diabetes também? O diabético já de bastante tempo, ele pode, como diz popularmente, broxar? Ficar broxa? É uma das complicações bem frequentes do diabético. Então, é uma das complicações, além dessas que a gente comentou, de cegueira, de amputação, é disfunção erétil. 60% vão desenvolver disfunção erétil, se não mantiverem a glicose dentro da linha, dentro da meta. Agora o cidadão lá em casa assustou, porque se ele perdeu a perna, ele não tá nem aí, ficou cego, tá bom, continua tomando a cerveja dele, agora falar que ele vai ficar broxa. E fica. Mexeu com a masculinidade. Então, o urologista, quando chega lá no urologista, o homem que está com disfunção erétil, um dos exames que ele vai pedir é a glicose. Exatamente porque ele desconfia que possa ser, entre os diagnósticos que tem que pesquisar, diabetes. Aí já manda para você. Aí manda para o endocrinologista. Resolve aí. E, infelizmente, às vezes chega, como as outras coisas, muito tempo com a doença, até sem saber. E às vezes sabe, mas dane-se a minha glicose, né? Eu não sinto nada, tá tudo certo. Mas ela tá aos poucos ali fazendo todas essas complicações. E aí pode ser tarde, pode não ter o que fazer. Doutora, obrigado pela sua presença aqui no programa. Tem mais algo que a senhora queira dizer para quem está em casa nos assistindo? Então, eu só quero, assim, deixar esse recado, que diabetes é uma doença, infelizmente, uma prevalência muito grande, né? Não só no Brasil, como no mundo inteiro. E que mata, é uma doença crônica, é uma doença que, como várias outras crônicas, tem aumentado demais, só que quem faz a diferença é a gente. E é uma doença que a gente pode mudar o curso dela, sim. Tem doenças que, infelizmente, eu não tenho o que fazer. O diabetes tem. Então, todos nós estamos convidados a fazer essa diferença na nossa vida, para o nosso futuro e para o nosso envelhecimento. Programa VIP. Oferecimento. Unimed Cuiabá. Cuidar de você. Esse é o plano. Óticas Paris Vision, Shopping Goiabeiras e Pantanal Shopping e aplicativo Compra e Ganha. Sua empresa merece estar aqui. Baixe o aplicativo Compra e Ganha, clique em credenciamento e fale conosco.